Leitura diária da Bíblia. Dia 238. Antigo Testamento. 2 Crônicas 26, 2 Crônicas 27, 2 Crônicas 28. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, o qual era de 16 anos, e puseram-no por rei em lugar de Amazias seu pai. Edificou ele a Elote, e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. De 16 anos era Uzias quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Jecólias, de Jerusalém. E fez o que era correto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que havia feito Amazias seu pai. E persistiu em buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido em visões de Deus, e nos dias que ele buscou ao Senhor, ele lhe prosperou. E saiu, e lutou contra os filisteus, e rompeu o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, e na terra dos filisteus. E deu-lhe Deus ajuda contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os amonitas. E os amonitas deram tributos a Uzias, e divulgou-se seu nome até a entrada do Egito, porque havia se tornado altamente poderoso. Edificou também Uzias torres em Jerusalém, junto à porta do ângulo, e junto à porta do vale, e junto às esquinas, e fortificou-as. Assim edificou torres no deserto, e abriu muitas cisternas, porque teve muitos gados, assim nos vales como nas planícies, e vinhas, e lavouras, assim nos montes como nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Teve também Uzias esquadrões de guerreiros, os quais saíam à guerra em exército, segundo que estavam por lista feita por mão de Jeiel escriba e de Mazeias governador, e por mão de Hananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes de famílias, valentes e esforçados, era 2.600. E sob a mão destes estava o exército de guerra, de 307.500 guerreiros poderosos e fortes para ajudar ao rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, e fundas de tirar pedras. E fez em Jerusalém máquinas por artifício de peritos, para que estivessem nas torres e nos baluartes, para lançar setas e grandes pedras, e sua fama se estendeu longe, porque se ajudou maravilhosamente, até fazer-se forte. Mas quando foi fortificado, seu coração se enalteceu até corromper-se, porque se rebelou contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E entrou atrás dele o sacerdote Azarias, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, dos valentes. E puseram-se contra o rei Uzias, e disseram-lhe: Não a ti, ó Uzias, o queimar incenso ao Senhor, mas sim aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimá-lo. Sai do santuário, porque pecaste, e não te será para glória diante do Senhor Deus. E irou-se Uzias, que tinha o incenso na mão para queimá-lo, e em esta sua ira contra os sacerdotes, a lepra lhe surgiu na testa diante dos sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E olhou-lhe Azarias o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes, e eis que a lepra estava em sua testa, e fizeram-lhe sair apressadamente daquele lugar, e ele também se deu pressa a sair, porque o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias foi leproso até o dia de sua morte, e habitou em uma casa separada, leproso, pelo que havia sido separado da casa do Senhor, e Jotão seu filho teve cargo da casa real, governando ao povo da terra. Os demais dos feitos de Uzias, primeiros e últimos, escreveu-os Isaías profeta, filho de Amós. E descansou Uzias com seus pais, e sepultaram-no com seus pais no campo dos sepulcros reais, porque disseram: Leproso é, e seu filho Jotão reinou Jotão em seu lugar.
De 25 anos era Jotão quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Jerusa, filha de Zadoque. E fez o que era correto em olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que havia feito Uzias seu pai, salvo que não entrou no templo do Senhor. E o povo corrompia-se ainda. Edificou ele a porta maior da casa do Senhor, e no muro da fortaleza edificou muito. Ademais edificou cidades nas montanhas de Judá, e preparou palácios e torres nos bosques. Também teve ele guerra com o rei dos filhos de Amon, aos quais venceu, e deram-lhe os filhos de Amon naquele ano 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe deram os filhos de Amon, e o mesmo no segundo ano, e no terceiro. Assim que Jotão foi fortificado, porque preparou seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Os demais dos feitos de Jotão, e todas suas guerras, e seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Quando começou a reinar era de 25 anos, e 16 reinou em Jerusalém. E descansou Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Acás seu filho. De 20 anos era Acás quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, mas não fez o que era correto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e ademais fez imagens de fundição aos Baalins. Queimou também incenso no vale dos filhos de Inom, e queimou seus filhos por fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor havia lançado diante dos filhos de Israel. Assim sacrificou e queimou incenso nos altos, e nas colinas, e debaixo de toda árvore espessa. Pelo qual o Senhor seu Deus o entregou em mãos do rei dos sírios, os quais lhe derrotaram, e tomaram dele uma grande presa, que levaram a Damasco. Foi também entregue em mãos do rei de Israel, o qual o derrotou com grande mortandade. Porque Peca, filho de Remalhas, matou em Judá em um dia 120.000, todos eles homens valentes, porquanto haviam deixado ao Senhor o Deus de seus pais. Assim Zicre, homem poderoso de Efraim, matou Amazeias filho do rei, e a Asricão seu mordomo, e a Eucana, segundo depois do rei. Tomaram também cativos os filhos de Israel de seus irmãos 200.000, mulheres, meninos, e meninas, a mais de haver saqueado deles um grande despojo, o qual trouxeram a Samaria. Havia então ali um profeta do Senhor, que se chamava Obede, o qual saiu diante do exército quando entrava em Samaria, e disse-lhes: Eis que o Senhor, o Deus de vossos pais, pela ira contra Judá, os entregou em vossas mãos, e vós os e agora haveis determinado sujeitar a vós a Judá e a Jerusalém por servos e servas, mas não haveis vós pecado contra o Senhor vosso Deus. Ouvi-me, pois, agora, e voltai a enviar os cativos que haveis tomado de vossos irmãos, porque o Senhor está irado contra vós. Levantaram-se então alguns homens dos principais dos filhos de Efraim, Azarias filho de Joanã, e Berequias filho de Mesilimote, e Jeisquias filho de Salum, e Amassá filho de Radilai, contra os que vinham da guerra. E disseram-lhes: Não metais aqui os cativos, porque o pecado contra o Senhor será sobre nós. Vós tratais de acrescentar sobre nossos pecados e sobre nossas culpas, sendo suficientemente grande nosso delito, e a ira do furor sobre Israel. Então o exército deixou os cativos e a presa diante dos príncipes e de toda a multidão. E levantaram-se os homens nomeados, e tomaram os cativos, e vestiram do despojo aos que deles estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e ungiram-nos, e conduziram em asnos a todos os fracos, e levaram-nos até Jericó, cidade das palmeiras, próxima de seus irmãos, e eles voltaram a Samaria.
Naquele tempo enviou a pedir o rei Acás aos reis de Assíria que lhe ajudassem, porque a mais disto, os edomitas haviam vindo e ferido aos de Judá, e haviam levado cativos. Assim os filisteus haviam invadido as cidades da planície, e ao sul de Judá, e haviam tomado a Bet-Semes, a Aijalon, Gederote, e Socó com suas aldeias, Timna também com suas aldeias, e Ginzo com suas aldeias, e habitavam nelas. Porque o Senhor havia humilhado a Judá por causa de Acás rei de Israel, porquanto ele havia desnudado a Judá, e rebelado-se gravemente contra o Senhor. E veio contra ele Tiglat-Pileser, rei dos assírios, pois o oprimiu, e não o fortificou. Ainda que Acás tenha despojado a casa do Senhor, e a casa real, e as dos príncipes, para dar ao rei dos assírios, contudo isso ele não lhe ajudou. Ademais o rei Acás no tempo que aquele lhe afligia-se, acrescentou transgressão contra o Senhor, porque sacrificou aos deuses de Damasco que lhe haviam ferido, e disse, pois que os deuses dos reis da Síria lhes ajudam, eu também sacrificarei a eles para que me ajudem, bem que foram estes sua ruína, e a de todo Israel. A mais disso recolheu Acás os vasos da casa de Deus, e quebrou-os, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez-se altares em Jerusalém em todos os cantos. Fez também altos em todas as cidades de Judá, para queimar incenso aos deuses alheios, provocando assim a ira ao Senhor o Deus de seus pais. Os demais de seus feitos, e todos seus caminhos, primeiros e últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E descansou Acás com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Jerusalém, mas não lhe meteram nos sepulcros dos reis de Israel, e reinou em seu lugar Ezequias seu filho. Novo Testamento, 2 Coríntios 1:1-11. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, para a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça e paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda aflição nossa, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma aflição, com a consolação com que nós mesmos por Deus somos consolados. Porque assim como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também por Cristo é abundante nossa consolação. Porém, se nós somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que opera enquanto se suporta os mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Se estamos consolados, também é para a vossa consolação e salvação, e nossa esperança por vós é firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também sois da consolação. Porque, irmãos, não queremos que ignoreis nossa aflição que nos sobreveio na Ásia, em que fomos excessivamente oprimidos, mais do que podíamos suportar, de tal modo que já tínhamos perdido a esperança de sobrevivermos. Por isso já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas sim em Deus, que ressuscita aos mortos, o qual nos livrou de tamanha morte, e ainda nos livra, nele esperamos que também ainda nos livrará. Junto do vosso auxílio com oração por nós, a fim de que, pelo favor concedido a nós por causa de muitas pessoas, por muitos sejam dadas graças a Deus por nós. Salmos. Salmo 103, 1-12. Salmo de Davi. Louva ao Senhor, ó minha alma, e que todo o meu interior louve ao seu santo nome. Louva ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos benefícios dele, que perdoa todas as tuas perversidades, e te sara de todas as tuas enfermidades. Que resgata a tua vida da perdição, que te coroa com bondade e misericórdia.
Que farta tua boca de coisas boas, e tua juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e juízos a todos os oprimidos. Ele fez Moisés conhecer seus caminhos, e os filhos de Israel conhecerem as obras dele. Misericordioso e piedoso é o Senhor, que demora para se irar, e é grande em bondade. Ele não reclamará perpetuamente, nem manterá sua ira para sempre. Ele não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas perversidades. Porque, assim como os céus estão bem mais elevados que a terra, assim também prevalece a bondade dele sobre aqueles que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim também ele tira para longe de nós nossas transgressões. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, refletindo sobre Tua fidelidade ao longo dos tempos, como se vê nas vidas de reis como Uzias, Jotão e Acás. Assim como mostraste misericórdia e compaixão durante seus reinados, agradecemos pelo consolo e esperança que encontramos em Cristo, que nos fortalece em nossas provações e aflições. Ajuda-nos a lembrar do Teu grande amor e perdão, como expresso no Salmo 103, e a viver de maneira que Te honre em todas as nossas ações. Que possamos compartilhar o consolo que recebemos de Ti com aqueles ao nosso redor, confiando em Tuas promessas para nos guiar e sustentar. Confiamos em Tuas promessas. Amém.